São 9h03 na capital federal do Brasil, aqui em São Paulo, evidentemente mesmo fuso horário, né? Uma tarde, uma manhã fria aqui, com a nossa frente fria histórica chegando, e a gente vem para o nosso encontro aqui, que a gente tem feito periodicamente sexta-feira, de manhã e de tarde, né? E a gente, rapidamente, só enquanto a gente espera alguns colegas que podem ter se atrasado chegarem, eu vou pedir para que os colegas se apresentem. Então, eu vou fazer uma chamada assim, vou pedir para os colegas abrir o microfone, tá? Então, eu vou começar. Roberto Branco. Abrir o microfone, né? Bom dia, pessoal. Sou José Roberto Branco, sou professor da UFOPA e dirijo a nossa agência de inovação aqui, que é o nosso NIT. Beleza. Paulo Granato de Araújo. Bom dia a todos. Eu sou Paulo, sou perito de marcas e trade dress. Isso que eu lido, basicamente. Eu sou professor da PUC. Obrigado, Paulo. Letícia Covesi. Bom dia, pessoal. Eu sou consultora de marcas e patentes. Eu atuo em Campinas. E é isso, acho que é rapidinho, né, Henrique? Isso. Também sou professora da Unicamp, dou aula de professor colaborador voluntário. Legal. Aguinaldo Dantas. Bom dia. Sou analista de inovação do Sebrae Nacional. E da parte de marcas e patentes também. Tá, ok. Aline. É o Jackson. Não, perdão, Jackson, é isso. Tá, agora que eu vi que tá aparecendo aqui. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o professor Jackson Guedes, sou professor do curso de farmácia da Universidade Federal do Vale do São Francisco e sou pesquisador atuando na área de produtos naturais e plantas medicinais e buscando desenvolver alguma coisa aí na área de produtos fitoterápicos e cosméticos. E até recentemente era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, é isso, Jackson? Isso. Fiquei 4 anos à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, aqui da Universidade, de março de 2016 até abril desse ano. Legal, Jackson, obrigado. Depois a gente vê mais o perfil do Jackson lá na planilha, lá, né? Vamos lá, então tem Clemente Ávila. Bom dia a todos, eu sou engenheiro mecânico e mestre em inovação tecnológica e propriedade intelectual. Atuo como consultor de propriedade intelectual de forma independente no Rio de Janeiro. Ok. João Jackson Braga? Eu sou engenheiro aqui de Belo Horizonte, tenho mestrado em propriedade intelectual pelo INPI e tenho um escritório de marcas e patentes, que é Ketnap, propriedade intelectual. Também estou como presidente da Comissão de Inovação da SME e sou conselheiro do CREA, Minas Gerais. Excelente, Jackson. Marina Bezerra. Bom dia a todos. Eu sou Marina Bezerra da Silva, do Instituto Federal do Piauí, professora de administração e faço doutorado na área de ciência da propriedade intelectual na Universidade Federal de Sergipe. Renata Lisboa. Bom dia, pessoal. Eu sou Renata Lisboa, eu sou advogada, sou sócia da Araripe e atuo com diversas associações e sou professora de curso de pós-graduação e mestrado na área de propriedade industrial. Sayuri. Sayuri está fechado o microfone. Bom dia a todos. O meu nome é Sayuri, né? Eu sou aqui de Araraquara, interior de São Paulo, da Universidade de Araraquara, Uniara. Trabalho no departamento de biotecnologia em gestão da inovação. Talvez eu seja a pessoa que menos conheça propriedade intelectual, mas a gente tem uma preocupação extremamente grande com isso, né? Então, eu espero poder participar e aprender mais com vocês do que talvez contribuir. Sayuri, uma coisa muito importante, né? Inclusive, um pouco até de uma visão, um comentário crítico, uma crítica construtiva à forma com que essa estratégia está sendo construída. A estratégia, ela é construída por usuário do sistema, né? E não para os especialistas. Sim. Então, é muito importante, cada vez mais, que a gente tenha pessoas que estão na ponta da linha, participando do processo, porque
Senão acaba ficando uma coisa muito ensimesmada, né? Dentro de coisa para especialista. Né? Só um comentário geral também. Vamos lá. Vanise Barroso? Oi, bom dia, Henry, bom dia a todos, né? Meu nome é Vanise, eu sou pesquisadora da Fiocruz, e esse ano eu assumi a coordenação do programa de pós-graduação em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica. Né? E já tenho alguns aninhos aí de propriedade industrial, mas estou sempre aprendendo, porque é um sistema que está sempre... né, constante modificação. Perfeitamente. Então. Tá bom? Obrigada. Obrigado, viu, Vanise? Vamos lá. Pessoal, a gente tem aqui agora, então, 9h10 praticamente, e a gente vai dar início efetivamente agora aos nossos trabalhos, né? Eu vou pedir para a Renata Lisboa me ajudar aqui na condução dos trabalhos, né, Renata? Que a gente tem feito vários duetos aí ultimamente, inclusive gravando, né, como funciona a plataforma que a gente tem de colaboração e assim por diante. Renata, a gente não conversou exatamente, né, como ele tinha conduzido a nossa reunião hoje, mas eu estava pensando em algumas coisas, então eu vou pedir para você já me deixar o microfone aberto, você vai me corrigindo, tá, Renata? Bom, primeiro passo, né, tem bastante gente nova aqui, eu só queria ter uma confirmação dos colegas mais novos que estão aqui no grupo, né, quem já está usando a plataforma do Slack da nossa rede aqui. Se puder usar o Reactions ali embaixo, dar um joinha ou uma palminha, coisa do gênero, só para ter uma ideia, assim, ó. Grande parte não está usando, né? Então, eu vou pedir só um favor, Eu pessoal. abri, mas eu não sei o que tem para o que é necessário fazer, entendeu? Tá, então legal. O que acontece? Tem um vídeo lá no nosso Slack, eu vou tentar fazer o seguinte, ó, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vanise, ó, seguinte, quando você entra lá no Slack, tá, você tem vários canais aqui dentro, certo? Vanise, se puder abrir o microfone, porque aí me ajuda, porque você me ajuda a guiar, tá bom? E isso vai servir para outros colegas que não estão aqui também. Tranquilo. Tá, então até aqui você chegou, né, Vanise? Tá, o Slack está no celular, tem como eu abrir no computador também? A recomendação que eu tenho é que você abra ele no computador. No celular ele é muito limitado e muito difícil usar, Vanise, tá? Então, assim, tem como usar no computador. É só clicar no link que você já recebeu. Quem se inscreveu pelo Google Docs vai receber o link. É só no computador, abrir o e-mail, é o mesmo link, clica no computador, ele vai instalar, tá bom? E aí todo o restante, depois da instalação, tem no vídeo que nós já gravamos. Tem um vídeo ali, que eu fiz com a Renata, e se você quiser saber só a parte de instalação, vai para os 2 minutos finais. E aí ele mostra como instala. Na verdade, é clicar no link e preencher o e-mail, pronto. Não tem nada demais além disso, tá? E aí, agora eu vou pedir o seguinte, Vanise. Vanise tá... Oi, pode estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então não, vamos fazer uma coisa só, aqui que olha só, a gente tem todos os materiais, quando vocês entrarem, vai estar aqui, tá ok? Então, tem os canais, que são a parte mais importante, tá no vídeo, tá tudo explicado. E o passo mais importante para quem está nessa iniciativa é clicar nesse canalzinho aqui, ó, #ENAPgeral. E o primeiro passo, e mais importante, o que é? Vir nesse primeiro documento que está aqui, não precisa nem rolar a tela. Clicar aqui, ó, nesse documento, e aí a gente vai abrir o documento, que por sinal está numa pasta do Google Drive, tá vendo? Então tem o documento. Já estou acompanhando, tem várias observações suas aqui do lado. Okay. Exato. E se você quiser colocar uma observação a mais, você vem aqui, clica no maisinho, e aí coloca lá a sua observação, ok? Se você quiser comentar um comentário falando, Henry, eu não concordo com você aqui, só basta clicar em cima de uma mensagem minha, escrever, eu não concordo, ou então, sim, eu concordo, acho que é relevante, e aliás, eu tenho coisas a mais para falar, ok? Então, isso tudo está aqui, pessoal. Só para confirmar, tá? E eu estou fazendo só essa questão desse primeiro passo rápido aqui. Por quê, né? Porque esse é o nosso ambiente de trabalho, tá? Pra vocês terem uma ideia, só um comentário geral.
para eu convocar essa reunião, e grande parte de vocês entrou aqui porque receberam o link pessoalmente numa mensagem que eu mandei para vocês ontem à noite. 1 por 1, para 200 pessoas. Isso funciona. De fato funciona. O nível de resposta é maior. Só que não dá para a gente esperar que sempre vai ter alguém que vai ter esse tempo todo. Então a gente precisa, o mais rápido possível, aprender a trabalhar com a ferramenta e ter outros colegas que ajudam os outros também. Tá bom? Legal? Mas deu para sacar como funciona, né? Outra dica que eu daria, que não está no vídeo lá com a Renata, depois a Renata me complementa também, tá, Renata? E desculpa investir esse tempo agora, de manhã cedo nisso, mas é muito importante, porque é lá que a gente vai trabalhar. Outra coisa muito importante, né, que a gente, os trabalhos todos que a gente vai fazer ali dentro do Slack, tá? E a ideia que a gente tem é de convidar as pessoas sempre para que vão para aquele ambiente. O comentário que eu queria fazer é o seguinte: o Slack é como se você tivesse um Outlook instalado no seu computador, tá? Claro, você está no Outlook, você tem um monte de outros recursos, mas fácil trabalhar do que você fica mandando e-mail pelo celular, concorda? E é mais ou menos isso daí mesmo. Você tem uma área maior, você tem painel de comentários e tem que entrar nele. Não tem como não entrar nele. O celular acaba virando muito mais um aviso do tipo, opa, tem coisa no Slack acontecendo, aí eu entro, né? E aí, o importante também é deixar habilitado ou desabilitados, né, os avisos, porque senão ele vai ficar incomodando a gente também, toda hora, né, aparecendo lá no Slack também no celular. Muito embora seja bem mais silencioso do que o WhatsApp, que tem 1 milhão de posts toda hora, não é verdade? Renata, você quer fazer um comentário adicional sobre essa parte organizacional, antes da gente entrar no trabalho? Eu acho que é isso mesmo, e só ficar atenta para responder sempre na mesma conversa, não criar novas conversas como resposta, para a gente centralizar a informação, que eu acho que esse é o ganho que a gente tem bastante relevante em fazer por lá. Perfeito, Renata. Eu vou até mostrar como funciona aqui, tá? Ó. Tá vendo aqui? Eu vou dar um exemplo bom aqui que a gente tem, ó. Tem um negócio aqui do geral aqui, tá vendo? Ó? Bom, tem um canal, tal, tem colocar aqui no Slack, né? Tem disso. Aí, por exemplo, ó, eu pego assim, ó, peço postar em companhia de eventos, temos o canal de eventos. Só que acontece, aí aqui se ela veio e colocou uma carinha aqui embaixo. Ela veio aqui e deu um post assim, ó, do tipo, vou colocar uma carinha aqui, ó, gostei desse assunto do Henry, vou colocar uma carinha aqui. Você fala, opa, não, calma, não é que nem o WhatsApp aqui. Se você curtiu essa conversa aqui, você pode vir na conversa, ó, colocou o cursor em cima e falar, eu quero curtir essa conversa aqui, ó, essa. E aí aparecer aqui, ó. E não poluindo todo, eu também gostei, eu também gostei, eu também gostei. Se você também gostou e quiser escrever que gostou, né, aí você vem aqui, né, você vem e coloca o balãozinho, né, clicou no balãozinho e escreve resposta, né, legal. Eu quero entrar no canal unidirecional do WhatsApp. Beleza? Aí o que acontece, pessoal? Eu não respondi, eu respondi aqui, ó, tá embaixo, é como se fosse um thread, que nem como se eu estivesse comentando um post que um colega meu fez no Facebook. E não vir aqui embaixo de tudo escrever, eu também curti. Curti o quê? Tem 500 posts aqui, né? Então, usar essa história de organizar as conversas. Aliás, eu vou aproveitar que isso daqui é novidade também até para a Renata, viu, Renata? O que acontece? Como o WhatsApp, ele ainda é a ferramenta para chamada de ação muito boa, a gente criou um canal aqui, ó, que é esse canal que eu vou até compartilhar com quem quiser aqui, ó, vou colocar no nosso chat agora. O que é isso daqui? Essa mensagem que tem, só vou pedir para todo mundo fechar o microfone, tá? Porque está com o microfone aberto aqui. Legal. Você clicando nesse chat aqui, você vai pro WhatsApp num canal que é assim, só a Renata, o Speciale e, no caso, eu, postamos lá porque é chamada ação. Gente, vai ter reunião, ponto, acabou. Só para isso. No WhatsApp, tá? Que é uma forma da gente se comunicar e não ficar
nossa, cadê o link? Cadê? Não, só vai ter isso daqui, né? Então tá lá. Acho que está escrito lá inovação, propriedade intelectual, alguma coisa assim, o nome do canal, beleza? Recomendo que todo mundo entre nesse canal, porque é um canal que, para receber, tipo, ó, vai ter reunião hoje à tarde, cadê o link? Né? Gente, ó, hoje à tarde, vídeo lá do Fortec sobre a estratégia. Sabe essas chamadas mais, chamadas à ação, tá bom? Então essa é a ideia, legal? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte? Eu tenho. O meu problema está entre a mesa e a cadeira. Tá, eu vi. Quando eu cliquei nesse link, me jogou para o WhatsApp, aí abriu, está querendo abrir outra janela do WhatsApp no notebook. E aí é melhor eu entrar por esse link pelo celular. Ou pelo WhatsApp Web também, Vanice. Você tem um WhatsApp Web? Tenho, mas esse você compartilhou. Ah, eu copio e cola, né? Tá bom. Olha, copia e cola no celular. Isso, pronto. Tá bom? Legal? Tranquilo, pessoal? Sobre questões organizacionais, só para a gente passar dessa página, alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão para a gente fazer? Porque agora a gente vai começar a entrar no trabalho que a gente está fazendo de fato sobre a estratégia. E alguns comentários sobre a reunião de ontem também. Tranquilo, pessoal? Beleza, então. Legal. Então, eu vou passar para o próximo bloco, eu vou pedir para a Renata fazer o seguinte, né? Alguns colegas já conseguiram ler um pouco mais os documentos, trabalharam um pouco mais, né? Outros nem tanto. E eu vou pedir para a Renata nos ajudar a meio que dar uma primeira visão geral sobre como está acontecendo a consulta e algumas impressões que já teve dos primeiros blocos. Renata, tá bom? Você pode fazer isso, Renata? Eu posso, Henri, mas eu acho que eu não sei se todo mundo aqui conseguiu participar da reunião do Fortec de ontem. Eu não consegui, que eu estava dando aula na hora. E você não quer fazer faço. Um resumo, só para situar todo mundo, para todo mundo ler de uma página. Resumo sim. Ó, primeiro passo. A gravação da reunião do Fortec de ontem está no nosso Slack, tá ok? Então, melhor do que eu ficar resumindo, porque resumo sempre é bias. Eu vou dar minha visão para vocês, não é legal. Então, vamos lá. Se a gente for lá para o nosso Slack, tá aqui, ó. Tá ali, ENAP geral, tem o documento, aquele que a gente falou, que é para todo mundo comentar. E aqui embaixo, ó, a gente tem a reunião de... Deixa eu ver se está aqui a reunião de ontem. Ah, tá aqui, ó, reunião de ontem. Acesso ao vídeo do webinar Fortec sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, tá? E aqui, ó, tem um link para o vídeo. Tá? Então, o que acontece? Ó, vai lá para o canal, lá do Fortec, e aqui eu coloquei o vídeo começando em 33 minutos, que foi onde, na minha opinião, foi a parte mais importante, né, para mim, particularmente, onde começaram as perguntas. Tá ok, pessoal? Então, o que acontece ali, que a gente viu ali, né? Tem a partir do minuto 33, tem as perguntas e respostas. E para a reunião de ontem, Renata, eu tinha uma série de perguntas que eram muito práticas sobre a consulta pública mesmo, né? E aqui eu já coloquei as perguntas, eu fiz um copy-paste do que eu postei lá no chat, e as respostas resumidas, tá? É o seguinte, então, teve a apresentação, a Patrícia falou, o Miguel, né, falou sobre a iniciativa, o ponto que nós estamos, como que se espera que as pessoas contribuam, tal, né? Aí é legal. Então, vou fazer o resumão aqui, hein, Renan? Ó. Pergunta sobre os formulários nos itens de múltipla escolha, notas de 1 a 5. Quando não concordamos com a redação integral de um item, devemos dar nota 1, que é a nota mínima, e escrever comentários no campo de texto? Resposta do Miguel, sim. Se você não concorda com alguma proposta, dá nota baixa para ele, né? Tipo, eu não concordo, e aí escreve como que você acha que deveria ser. Por exemplo, você pode não concordar com um trechinho só. Eu acho que tinha que usar uma vírgula no lugar de um ponto e vírgula. Gente, pelo amor de Deus, né? Você concorda com a proposta, você não concorda com o texto, talvez, dela. Então, você pode dar uma nota, sei lá, eu concordo muito,
dá nota 5 e fala, ó, pessoal, só corrige o texto porque escreve de outro jeito esse negócio, mas a essência está lá. Segundo item, a gente teve uma dúvida muito grande aqui na semana passada. Gente, a gente vai responder isso como bloco ou a gente vai responder um a um? O que vale mais? Né? O voto de um formulário preenchido com alguém que diz que faz em nome de uma associação, ou que declara, né, que está fazendo em nome de uma associação, ou de uma pessoa física isoladamente, por exemplo. Como que isso vai ser considerado? A resposta é, não tem uma definição de como isso vai ser tratado estatisticamente e tal. Eu fui falando, não, vamos contratar um especialista disso, daquilo, mas não está definido. E a outra questão é, vamos falar nosso caso específico, a gente responde como grupo ou responde um a um, por exemplo, tá? Então, nesse caso específico que a gente tem aqui, né, no nosso grupo a gente falou, gente, isso aqui é um grupo informal, cada um responde como achar melhor. Eventualmente, a gente pode até criar um documento, que pode ser até subscrito, assinado por muitas pessoas, fazendo um comentário geral sobre isso, ou dando uma opinião mais geral, e aí a gente pode encaminhar isso de alguma outra forma, não sei, ou até usar uns formulários também, assim como as associações estão fazendo, né, para fazer a indicação disso, tá ok? Legal. Última pergunta que a gente teve ali, rapidamente, tá? Foi a questão se há possibilidade de extensão do prazo de resposta. A gente tem só mais 9 dias a contar de hoje, sendo que foi publicada há 11 dias essa consulta pública, né? Então a pergunta é, vai ter extensão do prazo? Então a resposta foi, não é esperado que tenha extensão do prazo. Com relação aos próximos passos, que eu vi que você perguntou. O próximo passo vai ser, eles vão pegar essa consulta pública e vão direto para o final, não vai ter mais. Não, mas não tinha. Você não perguntou sobre o cronograma das atividades futuras, uma coisa assim, que eu li, mas não estou lembrando. Eu lembro que você fez essa pergunta. Eu fiz essa pergunta, Renata, mas assim, eu não lembro de tudo. E eu não quero colocar. É que aí são explicações que são tão detalhadas que assiste o vídeo. Tá aqui, ó. É só pegar, corre o vídeo ali mais para frente, tá bom? Então, assim, para falar bem a verdade, o que eu entendi do cronograma é o seguinte, gente, essa aqui é a última chance que a gente tem. A sociedade foi consultada com 2 dias de antecedência e 3 dias no começo do ano, e agora a gente tem 20 dias para responder isso. Ponto. É o que nós temos para hoje. Concorda com isso? Não concorda? Não sei. Agora, o que nós podemos fazer como grupo em relação a isso, ou como cidadãos em relação a isso? Esse é um item que eu acho que a gente poderia conversar agora aqui, a partir de agora. Mas antes de conversar sobre mais prazo, mais isso, mais aquilo, eu acho que a gente pode entrar para entender agora o que é o documento da consulta pública. Renata, eu vou aproveitar que eu estou meio aquecido aqui agora com meus neurônios, né? E vou seguir aqui e vou mostrar. Pessoal, o que é essa consulta pública, né, e como ela está sendo feita, né? Então, bom, você tem o que é consulta pública, como que funciona, como foi estruturada, etc. Assista o vídeo lá da reunião do Fortec, tá ali. Melhor do que eu falar é a Patrícia Gestic, né, que foi a consultora que trabalhou no caso, né, trabalhou bastante, o Miguel, lá do Ministério, eles vão falar para a gente o que é a consulta pública ali. Agora eu vou falar do ponto de vista de um usuário, né? Uma pessoa como qualquer um de nós aqui. Como que isso chegou, né? Então, na semana passada, o que a gente teve, né? Na semana passada, a gente teve a divulgação da consulta pública, que saiu lá no site do Ministério. E quando saiu lá no site do Ministério, eu estou abrindo aqui o nosso Drive, tá, que tem esses documentos todos. No site do Ministério, que, aliás, vamos entrar no site do Ministério, né? Consulta Pública, Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Está aqui, ó. Esse aqui é o site do Ministério, em que a gente tem consulta pública, tá? Beleza. Estão vendo aqui, ó, Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, fala um pouco do objetivo, fala da forma de participação, ok? Está bem claro aqui.
E aqui tem os documentos relacionados. Tem o aviso da consulta, né, em documento oficial, orientações para participação e assim por diante. Ó, se clicar aqui, né, já vai direto ali para o documento, por exemplo. Né? Legal. O Diário Oficial da União, tal, tem a chamada, fala que vai estar nesse site, tá vendo? É um processo, né, todo oficial do nosso governo, do nosso país. Legal. E aí tem orientações para a participação da consulta pública, né? Tá aqui, ó. Anexo 1. Você clicar aqui no anexo 1, vocês vão abrir, né, o documento da consulta pública e fala, né? As informações são anonimizadas, utilizadas para fins estatísticos. A participação, ela depende do preenchimento. Uma coisa mais importante, não adianta você ir direto para o formulário 1 e preencher. Você tem que preencher primeiro o formulário base, que é o formulário mais geral sobre a consulta. Falar sobre cada um dos eixos estratégicos não é obrigatório, tá? Mas assim, para você participar, tem que ter o formulário lá número 1, tá bom? Então tem aqui, tá tudo explicadinho. Beleza, então tem um formulário número 1, né? E além do formulário número 1 que tem ali, a gente tem 7 eixos, cada um deles, que é correspondente a um relatório que a gente já vai ver, que tem como a gente dá respostas mais dirigidas a cada um dos eixos, tá ok? Beleza. Além disso que a gente tem mais dirigido, o que mais que a gente tem, né, no site? Aqui, a gente tem, né? Só um instantinho, 2 segundos para uma fala que você pegou ali. Como tudo vai ser anonimizado, tanto faz se eu, pessoa física, eu jurídica, que ele não vai aparecer. A menos que você, no seu texto de contribuição, fala, esse texto aqui o Sebrae é contra, porque se você botar só como esse texto eu sou contra ou não concordo, não vai aparecer quem é que está sendo contra ou não, porque vai ser, para fins estatísticos, não vai aparecer. Né? Então, Aguinaldo, é que assim, ó, talvez não seja publicado, né, o nome. Agora, para mim não ficou claro se quem vai analisar, não vai analisar quem é o submissor. Vou dar um exemplo, tá, Aguinaldo, que eu não sei, estou pensando em voz alta aqui. Imagina, né, se essa consulta for usada assim, como se fosse uma votação. E aí alguém pega o cadastro aí desses que vazam aí na internet e começa a pegar, que nem faz registro de partido às vezes, né, e pega dados dos outros e preenche uma ficha. Né? Já pensou se fosse assim? Então, assim, eu fico imaginando que essa anonimização, ela vai ser para publicação. Algo como, eu não vou publicar que Henry deu essa opinião. Né? Tipo, associar a opinião ao nome. Mas eu não acho que é cego para o analista. Não sei se você concorda comigo, Aguinaldo. Tem que colocar o CPF, não tem como saber, né? Eu abri aqui, quer dizer, um anônimo, mas não é muito. O governo tem que colocar CPF, e eu acredito que isso está sendo feito para evitar os trolls, né? Que coloca qualquer coisa lá, eu vou colocar 100 vezes minha opinião, então vinculam o CPF, mas eu acho bem difícil que seja passado para frente, né? Deve ficar lá pelo governo. Mas, enfim, é só uma coisa... Não, eu acho que vai ficar no governo mesmo. A questão é como vai ser feita a análise, né, Aguinaldo? Essa foi a colocação que você fez. Foi isso? Aguinaldo? Não, é isso. Mas, enfim, vamos seguir. É só porque passou essa frase ali, mas... Não, beleza. Então, mas aí que tá o negócio. Não tá claro, tá, Aguinaldo? Quem tiver alguma dúvida, pessoal, escreve lá. gip@medic ou emp@medic, tá bom? Beleza. Legal. Então, vamos voltar aqui para a estrutura, né? Tem o aviso das orientações, tem o texto completo da estratégia. Se você clicar aqui, ó, texto completo da estratégia, vai abrir o documento que a gente fez o download ali, que é esse documento aqui. Esse aqui é o texto da estratégia, ok? Que é um texto que tem ali perto de 120 páginas, tal, né, 122 páginas, e que no nosso caso, aqui na nossa iniciativa, o que a gente fez, né? A gente decidiu que a gente ia fazer, né, o compartilhamento dele com comentários aqui. Então, cada um vai comentando, né? Eu mesmo já fui
lendo, fui comentando muita coisa, né? Tem ali, Lúcia comentou embaixo, beleza? Então esse é o documento principal e vamos falar de organização do nosso trabalho aqui, nesse grupo, né? Recomendação que a gente está dando, para não ficar espalhando esforços e tal, vamos olhar para um ponto de convergência, que é esse documento, entrou aqui, vai lá, comenta. Concordou ou discordou com uma coisa de um colega, clica lá no comentário dele e dá o seu comentário embaixo ali também, tá bom? Legal. O que mais que a gente tem, pessoal? Vamos voltar lá para a estratégia. Aí tem os 8 eixos. Cada um dos 8 eixos diz respeito, né, a uma parte do nosso documento ali. Então, tem propriedade intelectual para competitividade e desenvolvimento, edição, informação, governança e fortalecimento institucional e assim por diante, né? São 7 itens que a gente tem ali, tá? Legal. Além disso, né, do documento principal, dos 7 eixos, que são 7 eixos que são correspondentes aos formulários, a gente já vai ver isso já, tá ok? A gente também tem aqui, né, o diagnóstico que foi feito do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual, um estudo de benchmarking também, com estratégias de outros países, iniciativas de outros países, e um resumo executivo da estratégia, que são alguns slides que a gente tem falando dela como de forma geral. Tá tranquilo? Então, documento principal, 7 eixos, anexos. É isso que tem. Se a gente clica aqui, ó, no anexo 1, aqui, ó, eixo 1, ele vai abrir para a gente. Esse aqui é o formulário, que é o formulário de consulta, tá bom, pessoal? Então, é o formulário de consulta, tá? E tem assim, aí volta, né? Então, CPF da pessoa responsável pelo preenchimento. Deixa eu até fazer um teste aqui, ó. Avançar. Bom, como vocês perceberam, eu coloquei um CPF que não é o meu, mas só para poder avançar, para mostrar para vocês como funciona, né? Claro que se eu tivesse provavelmente colocado um número a menos, ele deve reclamar, e nem isso, né? Ele pede seu CPF. Aliás, o critério é ser número. Ele só precisa ser número. Pronto. Legal. Então, aquela história, né, de você poder usar ou não o negócio, você consegue ir para frente colocando só um número, por exemplo, né? Legal. Aí o eixo 1, evidentemente que a gente não recomenda fazer isso, né? Vamos trabalhar, é uma consulta oficial do governo, vou colocar nosso CPF para que seja de fato considerado. Mesmo porque responder o formulário 1 sem ter respondido o formulário 0, vamos chamar assim, não vai adiantar nada também. Beleza. Caso Então, possua sugestão. Desculpa, mas isso eu acho que já é um problema, né? Que se eu posso vir clicar 1, preencho, clicar o 2, preencho, posso, entendeu? Não. Bom, Vanessa, eu acho talvez isso possa ser colocado lá no formulário 0, tem um campo para a gente falar, eu acho que isso não está legal. É uma consulta pública, é o nosso país, gente. Eu acho que uma coisa muito importante é isso. Isso é nosso, né? Eu assim vejo, eu sou um cidadão. Eu estou vendo que uma coisa não está legal, a gente pode dar uma recomendação. Então, assim, do jeito que está, será que esses formulários aqui, será que tem tanto sentido? Como que vai ser analisado? Se eu não sei como vai ser analisado, tal, como vai ser, né, de repente você pode falar, eu prefiro não responder o formulário. Eu prefiro só fazer as perguntas qualitativas ali. Mas deixa eu mostrar outra coisa. Você tem alguma sugestão para definição do que é o eixo 1? Então você pode vir lá, sim, eu tenho lá, né? Beleza. Aí eu avanço. E aqui começa a parte de perguntas, que são as perguntas obrigatórias aqui para frente, tá vendo? Ó? Avalie a relevância das ações. Aí você tem várias ações, tá vendo? Ó? Que é desde muito relevante até pouco relevante, e tem vários itens. Tá aqui, ó. 5.1, tá. E aí, você tem sugestões para as ações propostas ou novas ações, né? E aí eu poderia escrever aqui, eu não concordo com nenhuma dessas alternativas. Ou assim, eu não concordo com as alternativas 5.1 e 4.2, tá ok? E aí, nesse caso, eu daria a nota mínima para eles, né?
E o outro eu vou dar uma nota, sei lá, então, concordo, tal. Agora, por que você colocou nota mínima aqui? Porque você acha pouco relevante ou porque você não concorda? Aí eu posso escrever assim, ó, 5.1. Né? Eu considero que não é adequado disso, daquilo, assim por diante. Ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui, até eu vou dar uma opinião minha aqui, né? Sobre um dos itens. A criação de um NIT nacional. Né? Legal. Aí eu falei, olha, um NIT nacional, eu não concordo. Por quê? Porque eu não acho que tem que ser um NIT nacional. Você pode ter, né, até a figura de alguém que vai suportar os NITs nacionais. Não estou querendo dizer que a proposta é de só um e nem essa outra coisa, mas assim, foi assim que eu entendi, então eu posso dar uma nota do jeito que eu achar que eu devo aqui, ok? Terminou de preencher isso daqui, eu até imagino que seja obrigatório, né, a preencher todos, não sei, se eu coloquei 2 só. É obrigatório. É obrigatório, né? Então eu vou colocar, tipo, não sei opinar, só para ver como funciona, né? Legal. Eu não vou submeter ao final o formulário, tá, pessoal? Evidentemente, para não ficar congestionando o site de governo. Aliás, fazer outro comentário. Aí tem vários, tá bom? E, pessoal, para não ficar congestionando o site do governo, o que a gente fez? Aliás, né, agradecimentos ao Clemente que está aqui com a gente. Aqui no nosso Slack, dentro do eixo 1 que a gente tem, tá vendo? Ó, tem o texto, né, correspondente ali a consulta, né? E aqui ó, tem 2 coisas importantes. Quem quiser ver o formulário exatamente como está no site do governo, mimetizado, só que não tem que ficar preenchendo tudo, o Clemente ajudou a gente a elaborar aqui, né, a gente fez questão, né? Pelo amor de Deus, não é oficial, é só uma consulta, a finalidade é didática, para a gente poder aprender, né? Legal. E aqui a gente tem, tá? Então tem a identificação, né? Aí tem sugestões para a resposta 1, avança, aí tem uma série de múltiplas respostas aqui, tá vendo? Ó? E aí você vai no avançar. Lá no site oficial, para avançar, você tem que responder tudo, né? E aqui não, você fala, eu quero ter uma ideia de como que é, quanto tempo vai demorar para eu responder esse formulário, porque eu não estou com todo o tempo do mundo, né? Beleza. Nesse caso aqui eu até fiz uma besteira aqui, viu, Clemente? Eu cliquei ali, enviar. Aqui não tem problema enviar, não. Pode enviar errado mesmo. Não, beleza. Então, assim, opa, cadê o meu Slack? Né? Tá aqui, ó. Tem o formulário, tá? E, aliás, o que a gente tem aqui, até no nosso caso, se eventualmente a gente quiser até testar uma enquete, o Fortec está fazendo uma enquete com seus associados que tem uma cópia ali das perguntas, né? Então, imagino eu que é evidente, né? A gente está fazendo isso para contribuir. Oi? Você me permite uma pergunta rápida? Claro. Só um comentário bem rápido aqui. Eu recebi um link pelo WhatsApp lá, que a gente participa da PI lá, OAB, São Paulo, e eu já comecei a responder esses questionários, ok? Aí eu entrei nesse Slack, esse grupo agora que você propôs. Sim. Então, assim, eu já estou respondendo os questionários lá. É a mesma coisa. Quero saber o seguinte, depois que eu responder todos os questionários, eles vão entrar em contato com as pessoas? Não, como é que vai ser feito? Não, peraí, não. Granato, o que você está respondendo, eu não sei o que a OAB São Paulo está fazendo, tá? Não, é exatamente a mesma coisa aí. Não, sim, é o oficial que ele está respondendo, mas ninguém vai entrar em contato com você, Granato. Ali é só para você dar a sua contribuição. O que a gente está propondo é discutir em bloco, porque podem ter assuntos que você não domine e que você queira ouvir a opinião de pessoas que atuam diretamente naquele eixo, naquele assunto, entendeu? O resultado desta consulta pública, Henry e Renata, é ter a opinião geral pública das ações deles, é isso? E isso para depois ele poder divulgar, publicar a estratégia final, entendeu? Ok, obrigado, era só isso que eu queria. Não, legal. Agora uma coisa muito importante, tá, Paulo? Eu não sei qual é o formulário que a OAB São Paulo está usando.
Não, é Não, ele divulgou o oficial, Henry. Não foi o da OAB. Obrigado, Renata. Era essa a resposta que eu precisava. Eu não sei, então tá bom, é oficial. No caso de ser oficial, você vai responder direto para o governo e alguém vai tratá-la direto. O que nós fizemos e o que o Fortec fez? Tá? O Fortec fez um formulário até no Google Docs, tá? Que está lá, para os seus associados darem opinião para o Fortec, ver qual que é a opinião do Fortec, tá ok? O que a gente fez aqui? A gente tem um formulário aqui, com finalidade didática, a gente vai colher a opinião de todo mundo no nosso grupo? Pode ser até que a gente colha também, mas vai fazer isso? Não sei. Mas vamos ser um pouco mais práticos aqui para a nossa consulta. O que a gente tem, além do formulário, para saber como funciona ele de fato, que é esse formulário? A gente tem o eixo 6, para quem quiser entrar, já lê direto o que é o eixo 6, tá bom? E o que mais que a gente tem? A gente criou aqui um documento em formato PDF, mais um em formato PDF, que não é a nossa etapa atual, tá, pessoal? A gente está discutindo o documentão ainda, mas só vou mostrar para vocês como a gente tem. A gente pegou aquele documento todo, para não ter que ficar entrando em formulário, tal, etc., a gente colocou num formato, tipo, Ctrl+C, Ctrl+V, e colocou aqui, ó. Eu poderia escrever assim, ó. Você pega essa pergunta aqui, questão 5.1 especificamente, e que eu posso fazer assim, ó. Poderia escrever, ó. A criação, Escritório Nacional de Transferência de Tecnologia, IPI, Identidade e Governança, que se relacione com NITs para prover visibilidade e transparência. Tá, legal. Falei, beleza. Né? Vamos lá, eu posso vir aqui e falar, UIA, né? Olha, aqui está até diferente do que eu vi lá. Ali era um escritório de transferência de tecnologia e talvez não tinha todas essas descrições. Falar, desse jeito eu já curti, né? Aí eu posso escrever aqui, eu, por exemplo, posso escrever e nessa pergunta aqui colocar, ó, Henry, né? Aliás, ó, eu estou aqui com esse usuário, né? Eu quero meu usuário pessoal aqui, ó, Henry Suzuki. E no meu usuário, agora pessoal, eu vou pegar esse mesmo formulário e vou dar minha opinião ali. Falei, olha, da forma com que está aqui, eu achei legal. Eu, assim, tipo, eu poderia colocar aqui e colocar assim, né? Eu daria em 5, por exemplo. Tá ok? Ó? Posso fazer isso. 5. E aí eu posso colocar 5, acho extremamente pertinente. Acho pertinente. Sei lá, ok? Ou então eu poderia chegar e nesse mesmo formulário colocar aqui um e falar né? Tipo, não concordo com isso. Tipo, não concordo. Né? Acredito que deveriam ser fortalecidos os NITs já existentes, por exemplo. Né? Só isso, né? Aí, tá certo, tá errado? É a opinião de cada um. De repente você fala, não, isso tá vendo pelo em ovo, não é bem isso não sei o que lá das quantas. Pode ser que sim, que não. A vantagem que a gente tem de trabalhar aqui é que eu posso compartilhar a minha opinião com outros colegas. De repente está todo mundo dando nota 5, nota 5, um colega fala, opa, moçada, ó, voto divergente aqui, hein? Eu acho que vocês não estão prestando atenção numa coisa. Então aqui, no nosso caso, está sendo colaborativo. Então, do mesmo jeito que a gente está fazendo colaborativo, né, no nosso documento, que é o documento lá, que é o que a gente está recomendando todo mundo a entrar primeiro, que é no documento principal. Pessoal, sobre a consulta pública, como está no site do nosso governo federal, né, site do nosso país aqui. Vamos voltar lá. Cadê? Não, ixi. Eu acho que eu acabei saindo lá do site lá. Bom, só para deixar mais claro aqui. Pessoal, em relação à consulta pública, do que tem no site aqui, tá? E aquilo que a gente está fazendo no nosso grupo de trabalho, ficou alguma dúvida do ponto de vista estrutural, operacional? Vamos aproveitar para tirar a dúvida, que a hora é agora mesmo. Vamos lá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida?
Algum ponto? Não? Posso seguir adiante? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos, pode seguir. Tá ok, obrigado, pessoal. Pois não? Então, eu acredito que naquele preenchimento lá das opiniões, se você colocar ao invés do seu CPF, colocar o CNPJ, você pode estar respondendo como membro de uma entidade, né? Não seria esse o diferencial, não? Tadeu, o formulário é bem claro. É pessoa física, Tadeu. Tá? É para colocar o CPF. Física, né? Tadeu, ó, assim, vamos lá, o formulário está escrito CPF, então eu não... A recomendação que foi dada na reunião de ontem é que o CPF. Inclusive, uma coisa muito importante, só vai ser considerada a resposta do CPF se tiver linkado o formulário lá no número 0, lá que a gente chama, que é o formulário inicial, tá lá nas instruções, tá? Pessoal, não adianta entrar lá direto no eixo 1 ali da consulta pública e responder só aquilo, hein? Tem que responder o formulário base, tá ok? Vamos lá, acho que isso é uma coisa muito importante, né, que a gente veja, ó. Cadê o formulário base aqui, ó? Definições gerais. Eu acho que eu tenho um comentário que pode ser útil sobre isso. Pode falar. Que, pelo que eu até conversei bastante com o Henry, os formulários são bem densos e com muita coisa. Mas as questões obrigatórias sempre são as questões que você tem que digitar. Nome, endereço, e-mail, perfil. Mais para frente... Aliás, desculpa. Essas são obrigatórias, né, as de informação, que é rápido. Mas as obrigatórias mesmo são as que tem as bolinhas para você dar uma nota de 1 a 5. As que você tem que digitar, todas elas são opcionais. Então, quem tiver com pouco tempo, ou então quer se concentrar mais nos eixos, responde só as fechadas, que vai ser uma resposta que vai demandar muito menos tempo e que vai validar as outras que você quiser se aprofundar mais e escrever, que são os eixos. Clemente, eu tenho uma ressalva sobre isso. Sim. E aí talvez eu faça alguns comentários, tá, pessoal? Mas eu vou fazer como cidadão, mas depois, que é quando a gente for entrar nas respostas, tá? Mas vamos voltar um pouquinho antes aqui, pessoal, porque isso a gente vai discutir agora, tá, Clemente? Como nós podemos fazer. Nós vamos voltar sobre o processo que tem, quais são os documentos e como nós estamos trabalhando dentro da nossa iniciativa aqui de colaboração. Tá, ok? Porque agora a gente vai entrar na parte mais substantiva de discutir os pontos, Clemente. E como a gente vai responder o questionário tem muito a ver com como a gente vai discutir os pontos. Tá? Beleza. Nós vamos voltar aqui. Pessoal, alguma dúvida adicional sobre esse mecanismo que a gente tem? Sobre a consulta? Não? Beleza, então, pessoal. A gente pode passar agora para o próximo bloco. Oi, Pois não. Me desculpa fazer essa pergunta nessa altura do campeonato, mas eu não preciso preencher todos os eixos, eu posso escolher um deles. É isso mesmo? Jackson, a resposta é, você não precisa responder nenhum dos eixos se você não quiser, tá ok? Então, mas o que tem que responder, é muito importante, é o formulário base. Se você quiser participar, você tem que responder. Se você responder todos os eixos e não tiver respondido de base, eu acredito que eles não vão conseguir computar a sua resposta, porque não vai ter o link do seu CPF, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Agora, tá, não só para terminar esse ponto. Não há uma computação, não é uma votação. É isso que eu acho que a gente estava com uma mentalidade equivocada. Quando vai à consulta pública, o documento não está sendo posto à votação. O documento está sendo posto a comentários. Então, se vão ter 10 comentários ou 50, ou um único comentário, e se quem está analisando, recebendo a consulta, considerar relevante, pode acolher. Então, não tem impacto se a gente vai responder em grupo ou individual. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Agora, responder a primeira página, né, a página de identificação, e não responder o resto não faz nenhum sentido, porque você não vai estar dando a sua opinião, você não vai estar se inserindo, você não vai estar movimentando o sistema. Então, acho que primeiro ponto, só um minutinho, eu já estou saindo, inclusive, são 10 horas. O primeiro ponto é
a consulta não é vinculativa. É isso mesmo, Elvira, você está correta, é isso mesmo. Eles não precisam tampouco acolher o que a gente vai dar de manifestação. O que a gente tem que decidir, que eu acho que é relevante, é se a gente vai fazer em bloco ou se a gente vai fazer sozinho. Esse é o primeiro ponto. Porque aí todas as outras perguntas começam a ficar secundárias. A resposta que eu daria aqui já de pronto, Renato, sinceramente falando, é um exercício de cidadania. Eu acho que cada um pode ter sua opinião e vai ter pontos divergentes. Eu acho que quanto mais opiniões diferentes, com textos diferentes, com nuances diferentes tiver, melhor. Mesmo porque é qualitativo, né, como a gente está falando. Então, poxa, coloque com as suas próprias palavras, né? A minha recomendação é essa. Porque senão fica uma coisa muito guiada, sabe? Do tipo, poxa, eu tenho uma associação que tem 100 membros. Vai ter uma opinião da associação? Ué, não é uma consulta pública? Eu não sou cidadão? Eu vou lá e respondo. Né? Essa é a minha opinião, tá, Renato? Agora, outra coisa importante. Quando você fala, não adianta nada responder o questionário 1 e não responder os outros, adianta sim, porque o questionário 1 tem questões muito substantivas também. Não, eu disse que não adianta com relação a responder apenas a identificação, entendeu? É isso que eu quis dizer. Não adianta se identificar e não responder. É isso que eu quis. Aí tudo bem. É isso que eu quis dizer. Aí todo mundo concorda, né? Se você responder, dar seus dados e não colocar nenhuma resposta, lógico que não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Mas isso eu já achava que era mais lógico. Clemente, para esclarecer, eu tinha falado sobre responder as questões fechadas. Eu concordo e peço desculpas se tiver dado a entender isso. Colocar sua identificação não soma nada mesmo. Não, mas não era isso não, Clemente. Eu vou só dar fazer um comentário adicional aqui, tá? Sobre a questão das fechadas e um pouco sobre o processo todo. Pessoal, eu vou dar uma opinião agora, e como cidadão brasileiro crítico, que pensa sobre as coisas e que está um pouco desconfortável com um pouco do processo, né? De forma alguma eu estou querendo fazer uma crítica à equipe, ou querer, sabe, ver coisa onde não existe. Mas eu vou falar um desconforto que eu tenho. A gente tem uma consulta pública, né, uma estratégia nacional de propriedade intelectual. Uma das coisas mais importantes que eu acredito para grande parte das pessoas que, inclusive, estão aqui, porque você não estaria perdendo tempo, não é isso? Para falar disso. A gente está tendo oportunidade de trabalhar. Uma no começo do ano e agora uma segunda aqui. Como que aconteceu a oficina do ano? Feito um trabalho muito bem feito, diga-se de passagem, prévio, de identificação de problemas raízes pela equipe de construção da estratégia. Né? Foram definidos eixos. Foram colocadas para a gente perguntas, pedidos vocês podem opinar aqui. Era até ver um template, veio via, PowerPoint, para a gente colocar sugestões que a gente tinha de soluções para aqueles problemas que foram identificados. Né? Legal. Então, foi assim. Então, as perguntas meio que vieram prontas para a gente responder. Tinha uma caixinha ali. Né? Legal. Dava para fazer alguma coisa fora? Dava. Mas, sinceramente falando, 2 dias para a gente trabalhar, com 3 dias em seguida, eu acredito que pouca gente teve oportunidade de participar e de fato, pensar que poderia ter outros problemas que não fossem só aqueles levantados. Ok? Legal. Só fazer um comentário de caráter pessoal mais uma vez. Um dos problemas raízes que tem na propriedade intelectual e até no próprio processo é que a gente tem uma desarticulação muito grande entre os atores. Né? Então, por exemplo, o que a gente por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Aguinaldo, que é do Sebrae, está aqui, mas obviamente que ele não vem falar em nome do Sebrae, mas algo como, poxa, o Sebrae faz um monte de atendimento a empresários, empreendedores. Poderia ter uma integração maior até, né, do próprio atendimento do Sebrae, que já está atendendo empresário, empreendimento, poxa, a propriedade intelectual é mais um item importante, né? Fazer em conjunto ali, por exemplo, o Sebrae. Aí você fala, não, mas e o Sindicato dos Músicos, e a Academia de Farmácia, e a SBPC, e as outras associações, e a Associação dos Engenheiros de Minas Gerais? Fala,
poxa, é verdade, né? Poderia estar muito mais integrado. Esse não é um problema raiz da gente ter desintegração no nosso país? Na minha opinião, é. Só que não foi colocado como um dos problemas raiz ali. Mais uma vez, isso é uma opinião minha, pessoal, mas a gente não foi estimulado no começo do ano a pensar em outros problemas raiz e trabalhar conjuntamente. Agora a gente vem para a nossa fase de consulta pública aqui que a gente tem, que vem um documento, está público, estão sendo feitas apresentações, etc. Mas, mais uma vez, a gente tem um prazo extremamente curto, agora são 20 dias, para a gente pegar, se inteirar de como está esse problema. Passaram 11 dias para a gente estar conversando, entendendo como funciona o processo. E aí tem questionários que são com respostas abertas, que a gente pode comentar, né, Clemente? E é fácil responder. O mais fácil responder, sabe o que é, Clemente? Colocar bolinha. Não, curti. Não, entre essas opções, essa aqui é melhor. É a melhorzinha essa daqui, certo? Beleza. E aí você vai referendar, assim, entre aquilo que foi colocado para você responder, você está respondendo. Agora, será que as alternativas que estão ali são as alternativas que realmente condizem com aquilo que o país está precisando? Tá? Então, assim, fazendo a leitura dos documentos, quando a gente fala, vou dar um exemplo, desculpa estar falando aqui, eu estou falando muito em nome de uma pessoa, tá, pessoal? Um colega, né? Mas vamos lá. Você pega no eixo 1, que fala, a gente tem que mobilizar, fazer as pessoas usarem mais o sistema de propriedade intelectual. Aí tem a proposta, criar um escritório nacional de propriedade intelectual, ou criar um escritório, um centro nacional de inteligência em propriedade intelectual. Né? Legal. Estava falando com o Branco, né, Branco? É legal isso daí. Aliás, eu mesmo dei a sugestão de fazer de poupa-tempo de inovação, certo? Não, que é diferente, olha só. Olha a diferença, viu, Vira, que você estava banando a cabeça? É assim, uma coisa, né, é assim, uma coisa é você ter um ponto, pensando no usuário do sistema, um ponto de convergência. E aí eu volto a falar, para mim teria muito mais sentido equipar, né, ajudar o Sebrae, fazer parceria com o Sebrae, para que o empresário que já procura o Sebrae hoje possa ter esse a mais. De repente, poxa, o cara da universidade está junto com o Sebrae, né? Está ali, está no mesmo locus. Não é verdade, Aguinaldo? Alguém vai falar, hein, se eu tiver que pegar a minha equipe e eles tiverem que entender de propriedade intelectual, cara, vai ser uma loucura, né? E a mesma coisa, o que adianta o cara ter uma patente se ele não tem o restante que o Sebrae hoje faz muito bem? Tem empresário diz daquilo. Aí tem um outro ponto importante. Item número 2, capacitação. Aí fala um monte de coisa de capacitação, só que não fala de capacitar quem capacita. Mas você está vendo quanta coisa a gente conversa aqui, a gente vai pensando, né, para a gente responder? Só para fechar o bloco aqui, né, que eu não quero entrar nisso e também, é muito mais incentivo que todo mundo entre no documento e agora leia o documento integral, pessoal. A gente fazer discussão substantiva da consulta pública. Mas feito esse comentário, só para tomar cuidado com algumas coisas, né? Que não vai preencher só o formulário, que não vai adiantar nada, tem que ser o base. E outra, toma muito cuidado se for preencher só as bolinhas sem ler o restante. A gente pode estar, ou talvez a pessoa que esteja fazendo isso, né, com a melhor das boas intenções, talvez esteja referendando uma coisa que talvez não tenha sido tão bem discutida assim. Lembra quantas discussões substantivas nós tivemos sobre as propostas? Até agora, a gente teve pouquíssimas oportunidades. A gente tem mais 9 dias. Em 9 dias, a gente consegue fazer muita coisa no final do dia, seja lá como a gente vai fazer, e pegar item a item, ou itens em bloco, e trabalhar com isso. Aliás, hoje à tarde vai ter uma reunião. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, pessoal, eu até peço desculpas por estar ocupando tanto tempo de vocês, que está sendo tudo gravado. A gente não vai fazer de tarde essa mesma reunião. Falar, assista o vídeo da reunião de manhã cedo, a gente conversou pra caramba, certo? Mas beleza, pessoal, mais questões, mais comentários a respeito do que a gente comentou agora. Alguém tem algum ponto a mais? Clemente, a Renata teve que sair agora. Elvira, não?
Não, eu achei assim, até agora ótimo. O ponto que você colocou, eu acharia que a gente, então, à tarde, você vai discutir, são os temas, os eixos, é isso? Você vai prosseguir nessa discussão? Elvira, na verdade, quando a gente veio para essa reunião de hoje, eu nem sabia para onde ia essa nossa conversa, entendeu? A gente está tentando construir uma coisa coletivamente aqui. Tá. Pelo porque, jeito que caminhou... Perdão, eu ia te enviar exatamente essa pergunta, né? Se as duas reuniões seriam de assuntos diferentes, porque as pessoas têm um tempo reduzido, ou seria repetição. Eu já vi que não será, o que é bom. É muito bom, acho que a gente discutir, às vezes a gente tem uma certa visão e pode ser convencida do contrário, dependendo dos argumentos. Então, ou esclarecido alguma coisa, alguma informação que nos falte. E eu achei que a gente poderia fazer isso. Eu acho que o Slack é muito bom para fazer isso, eu acho que foi uma excelente iniciativa, mas dá muito mais trabalho para poder ver depois todas as contribuições, e que às vezes, assim, num encontro como o nosso, é mais rápido, é mais eficiente. Tem uma diferença, Elvira. No nosso Slack, está escrito, o relatório está pronto, o documento está lá. Se a gente faz, vamos falar, todo mundo adora falar, Elvira, mas escreva. Escreva e assine, porque quando você assina lá, coloca lá no Slack, ali, não é nem Slack, aquilo é Google Drive, hein? Você tem que entrar com o seu nome, Elvira, e a Elvira falou isso. Então, quem que falou isso? Não, foi Elvira. Ah, mas eu não falei isso. Não, você não falou, você escreveu, tá aqui, ó. Putz, olha, foi mal, hein? Desculpa aí, eu vou editar meu comentário, gente, olha, né? Você vê qual é a questão, Elvira? É fácil para quem vai lá, senta ali e fala, legal, vou ver esse negócio aqui. Agora, para quem tem que relatar tudo isso depois, vocês viram que interessante? Teve a reunião de ontem, que foi super curta. Aí a Renata vem e fala, hein, você pode fazer um resumo do que foi ontem? Eu falei, cara, uma reunião de 1 hora. Como que você quer que eu faça o relato? Então eu vou para as perguntas. Não, eu não quero saber as perguntas, eu quero saber outra coisa. Eu falei, você não quer? Então, assim, o que está escrito, está escrito. Se alguém não concorda com o que eu escrevi ali no Slack, fala, hein, você está com uma visão míope. Não foi falado isso aqui, não. Foi falado uma coisa diferente. Cara, escreve ali embaixo. Sincronamente. Cada um faz o seu tempo. Ok? E vantagem, quem escreveu o post no Slack pode se arrepender. Pode mudar a opinião. Pode deletar o seu post. Ok? Assim, por isso que a gente está indo para esse ambiente. Agora, vamos falar dos próximos passos, pessoal. A gente tem mais 15 minutos que a gente marcou essa reunião. A gente não sabia para onde que essa conversa de hoje ia. Acabou sendo legal porque a gente falou como funciona o Slack, falou da consulta, falou da reunião, uma série de coisas muito aberta. Eu acho que a ideia que tem a partir de hoje à tarde já é entrar nas questões mais substantivas mesmo. Gente, vamos pegar essa consulta e vamos começar a discutir? Vocês estão de acordo com isso, pessoal? Vocês podem dar dar um sinalzinho assim, ó, do tipo, desse jeito visual? Né? Legal, aqui, ó. Só reactions, dá o joinha. Oi, Vanise. Legal. Beleza, então. Tá bom, pessoal, a gente tem 10 horas e 16 minutos. Eu costumo falar que reunião boa é aquela que acaba antes da hora combinada, tá? E a gente não vai ficar enrolando até 10h30, porque ficou marcado até 10h30. Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa, alguma dúvida que tem para fazer por aqui? O Roberto Branco fez uma pergunta que eu achei bem pertinente, sobre, se ele quiser abrir o microfone e fazer para a gente também, mas sobre quando que a gente vai ver os resultados dos formulários que eu criei. A gente nem combinou que vai preencher aquilo, Branco. Pois é, a questão é que esses formulários eles acabaram virando uma coisa didática para o pessoal dar uma navegada ali, mandar a resposta sem querer, acontece mesmo. O Henry demonstrando ali mandou, tudo bem, eu vou lá e deleto. Seria chato se fosse para pro oficial uma resposta com tudo, né? Exatamente. Evitar isso. Mais para frente pode ser feito um tratamento de dados, mas assim, como a gente tem 9 dias, acaba que outras coisas tomaram prioridade.
Branco, eu vou dar uma sugestão para vocês que eu acho que é mais importante agora, que a gente está num grupo de cidadãos aberto, tentando contribuir com o nosso país, não é verdade? Então, que eu do que responder o formulário, qual é a sua nota, tipo bolinha, 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 poste comentários no formulário. Do tipo, vou falar bem uma coisa que está escrita no formulário com item tal, eu não consegui encontrar o paralelo no texto, talvez eu esteja equivocado, entendeu? Porque no texto está escrito assim, criação de um centro nacional um NIT nacional, Eu falei, cara, não pode ser tem que ser em rede, a gente tem que fortalecer quem tem. Mas você vai falar para mim, Branco, estava falando no começo, né? Mas, Henry, tu tem que entender, né, que aqui não é fácil, minha equipe é reduzida e troca a cada 6 meses, os estagiários vão embora, o bolsista vai embora, eu preciso de um apoio maior. Falou, legal, Branco, você precisa de um apoio maior, assim como o professor da Universidade Federal do Oeste do Pará precisa ter alguém que vai falar, ô Branco, chega aqui, vamos tomar um café comigo. Estou querendo explicar umas coisas aqui. E você está capacitado, a sua equipe está capacitada, mais professores são capacitados, mas eu faço uma pergunta difícil para você, Branco. Você fala, rapaz, aí eu já não sei não, é égua, né? Aí já complicou para mim. Eu vou contactar meus colegas lá do suporte do Nacional. Ou então do Fortec. Por que tem que ser o suporte do Nacional se já existe uma organização chamada Fortec? Será que não faz sentido a gente fortalecer o Fortec, por exemplo, para que ele que já existe tenha uma governança própria, que independe do governo da vez, possa dar esse suporte? Essa é outra pergunta que eu faço. Aliás, eu escrevi isso lá no documento. Como que a gente blinda o nosso país de mudança de governo, que uma hora está pensando de um jeito, outra hora está pensando de outro jeito? É fortalecendo as organizações da nossa sociedade civil organizada. Então, mais do que ter um NIT nacional, um CAD federal, na minha opinião, talvez faça sentido fortalecer uma organização nacional que tem legitimidade, que é o Fortec, por exemplo, que é a ANPEI, por exemplo, que são as outras sociedades científicas, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, por exemplo. Você percebe? Aí que tá. Aí quando você relê isso daqui, aí pergunta, Branco, olha só, hein, eu dei a sugestão de fazer o tal do poupa-tempo nacional. E mantém, inclusive, a sugestão mantenho lá. A diferença que tem o poupa-tempo tem foco no usuário e não na estrutura. A estrutura a gente pode fortalecer o que a gente já tem no back-office e oferecer uma interface melhor para o usuário. E é bem estilo Sebrae. Eu vou aproveitar que eu olho pro Aguinaldo aqui, ele não fala em nome do Sebrae aqui hoje, mas eu olho para o Aguinaldo e eu sempre lembro do Sebrae, do belo papel que o Sebrae faz. A MEI, né? Olha só. A MEI olha o trabalho brilhante que está sendo feito. Ela não é nem formalizada como uma entidade, mas assim, o que a MEI faz, o que a equipe da MEI faz é fantástico. Por que não turbinar esse negócio, colocar mais propriedade intelectual dentro de um próprio movimento como esse que já existe, uma mobilização que já existe? Você percebe? Parece pouco, Branco, mas assim, quando você vai lendo o texto, você vai falando, tem lá, proposta de unir todos os entes relacionados à propriedade, que são os escritórios, condensar num só para, sei lá, ganhar produtividade, ganhar escala, seja lá o que for. Pergunta, juntar o pessoal de direito autoral com o pessoal de patentes, será que vai ajudar mesmo ganhar escala? São assuntos muito diferentes, gente. E mexer em toda a estrutura. Daqui a pouco vamos falar vamos fechar o INPI, vamos criar uma nova agência agora, vai ser uma OS, certo? E a gente aí, será que isso vai ajudar o nosso país? Não sei se vai. Será que essa proposta? Não estou querendo dizer que seja, mas a gente já ouviu essa proposta circulando. Então você vê como são as coisas, Branco. Daqui a pouco a gente vai lá e fala, não, é legal, juntar tudo, disso, daquilo, tal, etc. E fala, milhares de cidadãos, mentira só, né, Elvira? Milhares de cidadãos apoiam isso daqui. Todo mundo deu 5. Olha só, entendeu? Você falou essas coisas. Você falou num ponto que eu gostaria de compartilhar. Eu já li, não consegui ler todo, eu estou no eixo 6º, né? Agora,
Eu não sei, eu vi com preocupação. Eu achei, por exemplo, esses escritórios, inclusive ontem no encontro foi perguntado sobre esses escritórios e não foi esclarecido. Quer dizer, se fosse associado ao INPI, eu estou achando que eles estão, quer dizer, é o que está escrito aqui, pois estou equivocada, então estou compartilhando para vocês essa minha impressão de que há uma, assim, de enfraquecimento do INPI, ou ao contrário, a gente tem que fortalecer o INPI, porque é uma estrutura que já existe. Então, que escritórios seriam esses? Eu acho, assim, que a gente tem que vincular, tudo que a gente tem que fazer é fortalecimento de uma instituição que já existe no mesmo sentido, ou de outras organizações que já têm, ao invés de ficar criando novas. Isso enfraquece na realidade. Mas aí, agora eu vou só pedir um favor, Elvira. Eu escrevo, hoje, não, eu vou escrever. Aí, escreva, por quê? Porque sim, a gente fala, e as palavras, né? As palavras voam, né? Como a gente já escrevi isso aqui no meu, já escrevi isso aqui, eu estou vendo mas com olha preocupação. Só para falar que as palavras não voam, porque agora elas são fixadas em mídia, né? E olha só, hein? Quando eu falo, né? A coragem que a gente tem de falar algumas coisas que são, assim, críticas construtivas, né? Em nenhum momento, pelo amor de Deus, questionar, né, a competência da equipe, a lisura do processo, nada disso. Mas, assim, a gente tem que olhar como as coisas podem acontecer, olhar para o cenário do nosso país. Mas o Gesil pediu a palavra aqui, e eu sei que o Gesil deve ter algumas coisas interessantes para falar sobre esse assunto, né, Gesil? Você estava ontem na reunião do Fortec, fez a pergunta e a resposta não foi exatamente aquilo que está no documento. Pelo menos para mim, minha impressão também. Gesil. Bom dia, pessoal, e pedir desculpa. Eu vou ter que falar rapidinho, porque daqui a pouco já entra em aula, né? Mas, assim, é justamente essa minha preocupação que vocês aí estão discutindo. O documento me parece muito... Quando eu perguntei, por exemplo, por que a discussão vamos dizer assim, estrutural, né, do que eles chamam de escritórios, né, que misturou tudo aquilo ali, e em particular, porque isso é o problema mais visível, do INPI não foi elencado lá na lista dos desafios nacionais, porque eu acho que isso é simbólico, e talvez muito mais do que simbólico. E quando mais adiante no documento se faz propostas de criação de um escritório central, essas coisas todas, né, eu fico muito preocupado porque nesse mesmo governo, no ano passado, foi proposto, né, foi proposto claramente, né, escapuliu num documento a proposta de extinção do INPI. Volta e meia vem essas coisas aí de OS, eu acho que a OS é muito importante, tem seu papel como formato para certas coisas, mas não para substituir uma estrutura que, no final das contas, funciona bem, é superavitária, que está limitada, que estava limitada antes por um problema de visão da administração sobre como fazer para retornar o recurso que a própria entidade capta, e agora tem um problema pior, porque agora não é só uma questão de escolha política no Ministério, é uma questão do teto de gastos. Acho, inclusive, cá entre nós, que tem solução relativamente simples para isso, que seria, claro, teria que discutir aspectos outros dela, que seria estender o modelo de fundação de apoio que as universidades já usam para a captação de recursos externos para o INPI também. Quer dizer, isso, um artigo na Lei 8958 resolve, aí o INPI passaria a ter um caixa próprio, que não precisa necessariamente ser para todas as captações, mas poderia ter um caixa próprio para poder atuar de forma autônoma, que não conta para o teto, porque não entra no caixa único. Claro que tem outras questões relacionadas com isso, mas é uma solução relativamente fácil e que não passa por uma desestruturação da carreira do pessoal que precisava ser fortalecida, nem por uma substituição, como a Elvira já colocou, por uma nova estrutura que a gente não sabe nem como é que vai ser, né? A gente tem o INPI que a gente sabe que trabalha com uma sobrecarga grande, faz um trabalho do caramba, né? O país deve muito ao INPI, merece ser fortalecido, e a gente fica perdendo tempo com uma discussão que é muito, assim, eu acho, carregada de propósitos outros, vamos dizer assim, até filosóficos outros, e que no final das contas não tem praticidade.
Tá. Gesil, só vou pedir um favorzinho aqui, Gesil. Eu já fechei, porque eu vou dar aula já, mas diga. Não, beleza, não, só fazer um comentário. Se vocês curtiram esses comentários iniciais do Gesil, de Elvira, de outros colegas, não percam os próximos encontros da nossa rede. A gente vai discutir substantivamente. Essa parte operacional a gente deixa para os vídeos. Tipo, não sabe como funciona? Assista o vídeo. Daqui para frente vai ser discussão substantiva. Mais importante do que colocar bolinha, mais importante responder formulário. Vamos discutir esse documento, vamos olhar para esse todo. E aí a gente vê, inclusive, como a gente pode fazer essa contribuição. Cidadania se faz com, inclusive, com opiniões divergentes. É participação, não é isso? Elvira falou isso? Olha só, posso até virar agora repórter de esportivo daquela TV famosa lá, né? Porque eu consigo fazer leitura labial agora já. Pessoal, 10 horas e 29 minutos, faltando 1 minuto para o prazo final da nossa reunião. Eu pedi para que todo mundo que está aqui se abrir a tela, né? Colocar, dar um joinha assim, né? Vamos lá, né? Vanise, tá aí? Fundão tá aí? Gesil também? Vamos lá, só para a gente fazer aquela foto de final de dia aqui assim, né? Vamos lá, Tadeu também, vamos lá, então. É isso aí, pessoal. Deixa eu tentar tirar uma foto de tela. Ô, Branco, você me ajuda a tirar uma foto de tela aí também, né? Vamos lá, aí, pronto, né? E aí, peraí, o Gesil apareceu ali, vamos lá, né? Vamos lá, então eu vou colocar aqui, ó, print screen. Opa, legal. Pessoal, nos falamos hoje à tarde novamente, não perca os próximos episódios, né? Até mais, então. Tchau, tchau.